só estará preparado para o encontro com o noivo, com o Senhor Jesus, quando ele voltar, é quem estiver com o Espírito Santo na sua vida. Mas tem uma coisa, irmãos, não é só um pouquinho do Espírito Santo, não são só chuviscos do Espírito Santo. Tem que ter uma reserva boa do Espírito Santo, tem que ter uma quantidade em abundância. Sabe por quê? Porque pode faltar, como aconteceu com as virgens, nécias ou loucas ou imprudentes. Pastor, mas essas 10, as 10 representam quem? As 10 representam todos que querem se salvar, todos que ouviram o Evangelho, todos que estão na igreja. As 10 não representam uma parte das que estão fora da igreja e uma parte que estão dentro da igreja. Não! As 10 representam a parte daqueles que aceitaram o Evangelho. Todos nós que estamos na igreja de Deus estamos representados pelas 10. Agora a diferença é a seguinte: entre as 5 prudentes e as 5 imprudentes. Por quê? Todas elas estavam com suas lâmpadas na mão. Ótimo! Todas elas estavam com a palavra de Deus. Ótimo, irmãos. E todos nós estamos. Agora tem um detalhe: o noivo demorou de chegar, todo mundo cochilou. E olha, tem uma coisa aqui: ninguém critica ninguém, mas na vida espiritual todo mundo dá um cochilozinho, viu? Outros até dormem muito e outros até roncam, né? Mas é o seguinte: não julgue ninguém. A Bíblia diz: cada um examine a si mesmo. Então vamos pensar. As 10 adormeceram. E quando o noivo chegou, que foi dado o grito lá de fora, com certeza o anunciante, o mensageiro, lá vem o noivo, todo mundo acordou rapidinho. Ou seja, quando vierem os avisos que já estão chegando, irmãos, os avisos que o noivo está vindo, estão chegando já. Essa pandemia pela qual a gente está passando, você acha que não é um aviso, não? Deus dizendo assim: o noivo está vindo, olha, o santuário celestial vai se abrir. O nosso sumo sacerdote está perto de sair, e quando ele sair, a porta da graça vai se fechar. Quando ele sair, não vai ter mais jeito. Quando ele sair, as 7 pragas do Apocalipse vão cair, e aí não vai adiantar mais nada, não vai dar tempo de se arrepender. Quem for limpo pode se limpar mais, quem for sujo, suje-se mais, porque não tem mais tempo. Então, irmãos e amigos, o detalhe é o seguinte: estamos vivendo no tempo da oportunidade, mas nós não podemos cochilar, dormir e deixar de nos abastecer. As virgens que cochilaram, elas tiveram a virtude, as 5 prudentes, elas tinham reservado o azeite. Reservaram o azeite. Elas sabiam que se vivessem sem o azeite ou só com aparente cristãs, aparente cristianismo, isso não ia se salvar. Irmãos, a aparência não quer dizer nada. O que Deus quer de nós não é somente a aparência, é que a gente não apenas pareça ser, mas que a gente seja. Aí o que aconteceu? O noivo está chegando, as virgens se acordaram, e aí todo mundo acendeu a lâmpada. As lâmpadas foram acesas, mas tem um detalhe: 5 delas as lâmpadas começaram a apagar. E aí o clamor delas foi o seguinte: nos empreste aí. Pediu as que tinham reserva. As prudentes tinham reserva de azeite. E o azeite representa quem, irmãos e amigos? O azeite representa o Espírito Santo de Deus, que nos vai deixar preparados e firmes quando Jesus voltar. Agora tem um detalhe: quando o noivo chegar, não vai adiantar mais buscar o Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? O Espírito Santo já vai ter sido retirado sobre a terra. Quem estiver com ele, quem teve reserva, está ótimo, mas quem não fez a reserva, infelizmente vai se perder. Agora tem um detalhe: dá-nos o azeite, disseram aquelas imprudentes. E aí as virgens prudentes disseram o seguinte: não, porque se nós dermos para vocês, vai nos faltar. Isso aí, irmãos, é uma parábola, quer dizer o seguinte: a salvação e o preparo é individual. Às vezes a gente fica querendo preparar fulano, ciclano, a gente pode ajudar. Agora, eu não posso, por mais boa vontade que eu tenha, salvar a irmã Helenilson. Eu não posso, por mais boa vontade que eu tenha, preparar a irmã Fátima, encher dela o Espírito Santo. Não posso, é só ela. Irmã Fátima, o seu preparo é individual. Ninguém vai te preparar, é a irmã mesmo, clamando dia e noite pelo Espírito Santo, buscando em oração na Bíblia. Eu amo meus filhos, mas eu não posso salvar meus filhos. Não posso. A Bíblia diz que se homens separados por Deus, como Daniel, como Noé, estivessem aqui e quisessem salvar os seus filhos, não podia, só poderiam salvar a si mesmos.
Por quê? Porque a salvação é individual. Então, uma das lições aqui é o seguinte, irmãos: o preparo é individual. Eu tenho que fazer uma análise. Deus está me dando a oportunidade. Será que nós estamos clamando pelo poder do Espírito Santo ou estamos brincando de ser cristãos? Vamos entender uma coisa aqui. Eu separei alguns tópicos sobre as 10 virgens. Vamos entender agora aqui uma coisa. Todas as 10 eram virgens. Todas tinham crenças bíblicas genuínas. Vamos comparar agora as virgens aos cristãos. Todos tinham crenças genuínas da Bíblia. Todas tinham lâmpadas. Todas tinham lâmpadas. Todas tinham a Bíblia. Todas foram ao encontro do noivo. Todas aguardavam ansiosamente a segunda vinda. Eu já falei sobre isso. Todas dormiram. Tem mais. Todas ouviram o chamado e acordaram. Todas prepararam suas lâmpadas. Todas as lâmpadas se acenderam. Agora o detalhe é o seguinte: metade das virgens notou que suas lâmpadas se apagaram. E o detalhe é o seguinte, irmãos: as lâmpadas apagadas não poderiam mais ser acesas, porque não tinham mais tempo. Tem mais tempo. A palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, muita gente vai pedir aos montes e aos rochedos para cair sobre eles, porque é o desespero sem a presença do Espírito Santo. O apelo aqui para nós e o entendimento da palavra de Deus, irmãos, é o seguinte: vivemos tempos difíceis. Vivemos no último período profético da história deste mundo. Alguém pode perguntar assim: pastor, mas já é o fim? Não é o fim, mas é o princípio do fim. O fim vai ser, irmãos, nós temos que deixar muito claro isso. Quando será o fim? Quando sair o decreto dominical. Quando chegará ao fim? Quando o Senhor Jesus sair do santuário celestial, aí acabou. O decreto dominical vai ser o último ato antes do Espírito Santo ser retirado sobre a terra. Porque será a grande prova de fé e de adoração. A irmã White diz que nesse momento muitas estrelas cairão e muitas estrelas mundanas irão aceitar o Evangelho, porque irão ver o testemunho dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Muitos ainda, antes do fechamento da porta da graça, vão se arrepender e se voltar para Deus. Nós estamos, irmãos, vivendo em tempo de oportunidade. É o que eu quero deixar claro para os irmãos nesta manhã. Irmãos, nós vivemos em tempo de oportunidade para buscar o poder e a presença do Espírito Santo. O pastor Bulhon, há muitos anos eu ouvi um sermão dele interessante. E eu gosto de repetir, já falei isso nas igrejas e falo sempre, que nós temos duas naturezas conosco, lutando e guerreando. Eu tenho a natureza carnal comigo e a natureza espiritual. Agora, a que vencerá será aquela que for melhor alimentada. Então, a pergunta é: eu estou alimentando mais que natureza? A carnal ou a espiritual? Pastor, mas e como é que eu alimento a natureza carnal? Eu não quero nem ensinar, mas está tudo aí. A natureza carnal é tudo aquilo que se opõe a Deus, a sua vontade e a sua lei. Tudo que está por aí, né, perto de nós, longe de nós, tudo alimenta a natureza carnal. E a serva do Senhor diz que a natureza carnal é alimentada através das entradas da alma, avenidas da alma. Quais são as avenidas da nossa alma, irmãos? As principais avenidas da alma, pela qual nós alimentamos a natureza carnal, mas também a espiritual, são os nossos sentidos, não é? Os nossos olhos, os nossos ouvidos. Eu, quando era criança, eu lembro de uma musiquinha, cadê o pessoal do departamento infantil? Que eu vou resumir, que dizia assim: cuidado, olho, boca, mão e pé. Lembra? Cuidado, olho, boca, mão e pé. Porque tudo isso aqui são os sentidos, né? E os ouvidos também, o que a gente ouve. Irmãos, amigos, jovens, o que é que você tem ouvido e visto durante o dia? Eu não vou dizer durante 24 horas por dia, que ninguém ouve durante 24 horas, mas durante umas 18 horas aí, né? O que é que a gente tem ouvido e visto? A natureza carnal, se ela é muito alimentada, ela vai vencer, superar a natureza espiritual. Agora, pastor, e como é que eu alimento minha natureza espiritual? Da mesma forma, com os mesmos sentidos. Agora, da mesma forma, com coisas diferentes. A natureza espiritual, ela é alimentada com o fruto do Espírito.
E o fruto do Espírito é amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade, fé, justiça e todas as coisas que vêm de Deus, que o apóstolo fala, tudo que é puro, tudo que é amável, louvável, boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. Irmãos, nosso pensamento, a nossa mente é onde existe, vamos dizer assim, o conflito entre o bem e o mal, está querendo disputar, está querendo, digamos assim, Deus quer ser o Senhor da nossa mente, para Ele transformar, colocar coisas boas em nós, mas o inimigo sabe disso, e ele, como enganador, imitador, contrafassor, como aquele que tenta fraudar, enganar, ele está tentando colocar coisas ruins em nossa mente para nós não nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz, nós temos que estar vigiantes ou vigilantes a todo momento. Interessante que o livro do Apocalipse diz que a besta do Apocalipse não tem sossego nem de dia nem de noite. E a gente quer ter sossego dia e noite, né? Fica às vezes cochilando, irmãos. Se há um tempo que nós devemos orar e vigiar, chegou. Chegou o tempo. E eu vou dizer aqui para os irmãos uma verdade também. Essa pandemia aí tem vindo para ensinar aos cristãos e ao mundo grandes lições. Eu não me esqueço, semana passada eu batizei 2 irmãos que ouvirem e assistir a TV Novo Tempo por 8 anos. 8 anos. Tá no YouTube da Igreja de Cidades Funcionários, quem quiser ver, foi no sábado passado, tá lá. O batismo e o testemunho de 2 irmãos. É o Alisson e o Simon. 8 anos ouvindo a Novo Tempo e agora tomaram a decisão. Tomaram a decisão ano passado, na pandemia, e batizaram sábado passado. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte, a família deles não é adventista, eles são católicos e a mãe estava lá. E eu conversei com ela um pouquinho antes do batismo e falamos sobre a pandemia também um pouquinho depois. E ela disse assim, pastor, uma coisa eu sei, é que com essa pandemia, Deus quer nos ensinar alguma coisa. Olha aí, uma pessoa que não compartilha da fé, nem lê a palavra de Deus como nós. Mas ela disse assim, pastor, essa pandemia, Deus quer nos ensinar alguma coisa com ela. Irmãos, grande verdade, Deus quer nos ensinar grandes lições com essa pandemia. Lições para os de fora e para os de dentro. Qual é a lição para os de fora? É que Deus ainda está dando oportunidade para eles se converterem e aceitarem o Evangelho. Qual é a lição para os de dentro? Que nós precisamos viver um cristianismo verdadeiro, clamando o Espírito Santo, com reserva para nossas lâmpadas, porque quando o noivo vier, só irão se salvar aqueles que estiverem com o Espírito Santo, irmãos. Não adianta. E o Espírito Santo é quem vai nos convencer da justiça, do juízo, do pecado e outra coisa. É o Espírito Santo de Deus que vai nos dar forças para nós vencermos as dificuldades. É o Espírito Santo de Deus que vai nos fazer vencer a natureza carnal. É com o Espírito Santo de Deus que nós vamos viver um cristianismo de natureza espiritual. Lembre-se disso. Por isso que o apóstolo Paulo, no final de uma mensagem, ele disse assim, nós temos a mente de Cristo. Eu quero fazer um apelo aqui para os irmãos, para os amigos que estão estudando a palavra de Deus, que também são da igreja há muito tempo, que vivem como cristãos, que estão esperando a volta do Senhor Jesus, que estão ali com a lâmpada, mas cochilando. O apelo é o seguinte, irmãos, busque o poder do Espírito Santo na sua vida, todos os dias. Pastor, mas quando é que eu vou receber o poder? O dia que você pedir. Quando é que você vai receber o poder na sua plenitude? Quando você clamar. Tem uma coisa que eu quero dizer para os irmãos. Para recebermos o Espírito Santo, há 3 condições. A primeira condição para eu receber o Espírito Santo, eu tenho que ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu tenho que crer. Eu tenho que ter fé. O Espírito Santo é dado àqueles que creem. A Bíblia diz isso. O segundo requisito para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado para aqueles que clamam, que buscam. Irmãos, não adianta eu saber que eu necessito do Espírito Santo se eu não busco, não clamo pelo Espírito Santo na minha vida. Eu tenho que clamar. Olhe, clamar dia e noite. Clamar dia e noite.
eu tenho que clamar, suplicar. Não é orar simplesmente aquela oração mecânica, é clamar, suplicar pelo Espírito Santo dia e noite. E terceiro, o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem. Não adianta nada eu ter fé e não obedecer. Não adianta nada eu crer e não clamar. Então eu tenho que crer, clamar, suplicar e fazer a vontade de Deus. E o apelo que eu faço aqui nesta manhã é o seguinte, irmãos. Clame pelo poder do Espírito Santo para que você possa viver uma vida de acordo com a vontade de Deus como um cristão espiritual. E vencer a natureza carnal cada dia, porque o nosso exercício cristão é obra diária. A conversão é todo dia, clamando, orando, buscando. E a pergunta que eu faço aqui nesta manhã é: você quer dizer ao Senhor hoje: Senhor, dá-me poder do teu Santo Espírito para que eu possa viver um cristianismo de acordo com a tua vontade, de um cristão espiritual. Você quer dizer isso para o Senhor nesta manhã? Então, onde você está, levante sua mão e vamos fazer uma prece em nome de Jesus. Soberano Deus, nosso Pai, Criador e Redentor, honrado e exaltado Senhor seja o teu santo nome. Senhor, muito obrigado porque a tua palavra tem muito poder e nos alcançou. Muito obrigado, Senhor, porque ainda vivemos em tempo de oportunidade. Diante de tudo que está acontecendo no mundo e que pode vir a acontecer coisas piores, nós temos certeza que o Senhor está nos dando a oportunidade para, primeiro, fazermos um exame de nossa vida e clamarmos pelo poder do Espírito Santo. Confessarmos, nos arrependermos e aceitarmos esse poder em nossa vida todos os dias. E segundo, Senhor, que nós possamos testemunhar de que o Senhor está voltando e de que as pessoas necessitam aceitar o Senhor enquanto há oportunidade. Abençoe esta igreja, a cada família, a cada amigo, a cada irmão. Nós suplicamos estas bênçãos, ó Senhor, pelo teu poder do teu Santo Espírito. E em nome do Senhor Jesus. Amém.